Vamos ler a Bíblia. Na Bíblia, vamos ler Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 23. Novo Testamento, Hebreus, capítulo 9, versículo 23. Se vocês acharam, eu vou ler a partir do versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, eu penso que não existe gente que não precise de palestra hoje em dia sobre a mente. O governo da Coreia pediu aulas sobre a mente da pessoa, né? E em todas as pessoas do mundo, os presidentes, quando eu me encontro com eles, então eu procurei o presidente de Malawi. E quando ele escutou o que eu falei, ele ficou assustado. O presidente, ele me falou o quê? Eu trabalho tão esforçadamente pelos jovens, mesmo fazendo todo esse trabalho pelos jovens, os jovens, eles não sabem de nenhum trabalho, eles só reclamam e murmuram do meu governo. Eu escutei ele falando isso. As pessoas que trabalham no governo do mundo, na política, como eles conduzem as pessoas? Eles têm muito interesse em como conduzir as pessoas. Os jovens, o motivo deles darem muitas dificuldades para os políticos. Então, não é através de um pensamento profundo que eles decidem algo, mas eles pensam vagamente. Então, eles ficam contra de uma forma muito fácil, sem pensar. Então, lendo a Bíblia, eu tenho que tipo de pensamento? Sem saber nada da Bíblia, eu li a Bíblia 1, 2, 3 vezes. E lendo a Bíblia, o incrível dela é que a Bíblia conduz o meu coração para continuamente pensar. Abraão, ele mandou o seu servo mais antigo para conseguir uma esposa para o Isaac. Ele foi para a Mesopotâmia. E quando o servo mais velho de Abraão foi ali para o poço, ele se encontrou com a Rebeca. E eles se casaram. E aparece eles vivendo felizes. E lendo um pouco mais a Bíblia, Jacó, ele fugindo do seu irmão, foi para Padã Arã. E lá
Lá no tanque, no poço, ele se encontrou com Raquel. E ele falou que ia pela Raquel, ia pastorear as ovelhas por 7 anos para ganhar Raquel. E falou que 7 anos lhe pareceram como 7 dias. Eu simplesmente li essas palavras. Moisés, ele lá no Egito, ele estava como filho da princesa e matando o soldado egípcio, ele fugiu para Midian. E ele foi para Midian e ele se encontrou com a Zípora lá no poço. Se encontrando com a Zípora, eles dois se casaram e assim aparece como Moisés viveu. Em João capítulo 4, Jesus Cristo, ele se encontrou com a mulher samaritana no poço. Com certeza. Não quer dizer que a mulher samaritana se casou com Jesus Cristo. Mas está falando sobre o nosso esposo espiritual. Então, se ele é 1, 2, 3, 4 vezes, eu não percebia isso. Mas continuamente pensando, o poço representa a noiva. Eu também, quando eu era jovem, eu também tive um coração de querer me casar e eu fui lá para o poço para ver se eu encontrava a minha esposa. Veio muitas mulheres, mas ninguém olhou para mim. E eu voltei para casa decepcionado. Mas lendo a Bíblia continuamente ensina o coração de Deus. Um dia eu estava lendo a Bíblia. O povo de Israel ficou por 40 anos no deserto. Realmente, eles viveram uma vida muito difícil. Mas, por 40 dias, Jesus Cristo, ele jejuou, ele orou no deserto. Então, sempre quando vem o número 40, sempre aparece com esse número 40 o sofrimento, a aflição. Sim. O número 4 na Bíblia significa aflição. Então, lendo a Bíblia, pensando nela, a Bíblia, cada coisa vai sendo resolvida e respondida. Mas hoje em dia, muitas pessoas assistem TV. A TV, qualquer canal que seja, porque tem que aumentar a audiência, eles fazem com que seja fácil de entender. Porque se for para pensar, para ficar sendo complicado, então ninguém vai assistir a televisão. Aí, quando você tá chateado, você tá bravo, você assiste televisão para desaparecer logo com esse seu sentimento. Então, se você continuamente assistir TV, você somente vai querer ver coisas fáceis. Então, se você vê televisão deitado, você entende. Se você estava dormindo, entende. Você pode entender a televisão de uma forma muito fácil. Então, se você continuamente assistir televisão, uma coisa difícil, dura, uma coisa que você tem que pensar, pesquisar, você começa a não gostar disso. Os judeus, eles, embora tenham criado a TV, diz que eles não deixam os seus filhos de jeito nenhum assistir TV. Então, os judeus, eles deram que nome para televisão? Se você assistir televisão, você não vai pensar, vai ser difícil de você pensar. Então, você não vai gostar mais de pensar. Por isso, o que você tem que pensar, o que você tem que pesquisar. Porque a TV faz com que a gente não consiga pensar. Muitos jovens, sem pensar, somente vão e entram em atrito. Somente entram em atrito. Morreu aquele sentimento de poder pensar e imaginar. Então a nossa carne tem vontade de comer, beber, se divertir. Então, surgem esses desejos, a cada momento. E a Bíblia, ela faz a gente pensar profundamente, pensando, conectando.
Ah, isso aqui é parecido. Aí, se conectar uma coisa com a outra, você pode ir resolvendo, né, as histórias da Bíblia e isso é muito legal. Mas se você assiste muito televisão, ou os jovens que trabalham muito com computador, elas não deixam vocês pensarem profundamente. Antigamente a gente jogava muito xadrez chinês. A gente jogava muito no inverno. E isso não tinha como não pensar. Olha, tá subindo aquela peça. Para que tá subindo aquela peça? Então a gente pensava e pensava para jogar xadrez, para jogar dama. Colocava uma peça. E tinha que, para colocar cada peça, tinha que pensar profundamente. Então, xadrez, dama, ela cria a possibilidade da pessoa pensar. Então, a Bíblia, a dama, o xadrez, é só para você não ficar caducando. Mas a Bíblia, quando você lê, você descobre, você fica feliz. E a gente pode ver o nosso coração sendo transformado. Então, lendo a Bíblia, se você é uma pessoa que sabe pensar, você se torna uma pessoa incrível para poder se relacionar com outras pessoas. Em Pusan, tem um mercado de alimento. E um irmão do Good News Corps, o sonho dele, desde que ele era criança, ele queria trabalhar no mercado. Ele não tem poder, ele não tem capacidade. Mas recebendo o treinamento da IYF, para ser selecionado para trabalhar, ele ligou para todos os colegas dele do mundo inteiro, Brasil, Paraguai. Ele pediu para tirar foto de todos os mercados do mundo inteiro. E ele se encontrou com o chefe dali. Ele se assustou, o chefe. Não é que ele estuda bem. Ele é o simples, normal. Ele não é uma pessoa muito capacitada. Mas ele podia pensar. Como ele pensa muito diferente dos jovens normais. Na nossa igreja, as pessoas que recebem treinamento da mente, elas podem desprezar, né, a nossa palestra. Mas se elas aprenderem isso, até na família, no casal, no negócio, em todas as coisas. Porque aparece na Bíblia uma coisa muito boa. E aí um dia, o chefe lá, o gerente lá do mercado de alimentos, ele se assustou quando viu isso. Nossa, onde você aprendeu esse mundo essa forma de pensar? Na IYF. Ah, então você fica comigo. E você, eu quero te treinar para poder gerenciar toda essa rede de alimentos. Quando a gente vê a IYF só, ela não parece nada. Mas eu fui para a casa do presidente e me encontrei uma vez com o... Então, para poder se encontrar, eu me encontrei com pessoas que trabalham lá na casa do presidente. E um dia ele falou assim para mim: os jovens que trabalham na IYF, então ele falou que é muito diferente os soldados, né? Uma vez um soldado de uma base falou o que para mim? Um soldado, ele estava querendo se suicidar no banheiro. E todo mundo passou reto por ele. Mas um estudante da IYF, ele percebeu isso que estava acontecendo. Quando ele abriu a porta do banheiro, ele descobriu que alguém queria se suicidar ali. Então ele salvou uma pessoa que ia se matar. E aí
o chefe ali daquela base, ele falou, o chefe que trabalha ali na Casa Azul, ele falou que os soldados da IYF, onde quer que vão, eles são destaque em onde quer que eles vão. Eu, quando recebi a salvação, eu não era nada, né? Mas quando eu fui para a base, eu não era nada. Mas aí, o capitão daquela base, eu e ele passamos muito próximos, né? E ele me chamou, e ele chamou a pessoa que trabalhava na base também e falou que era pra gente decidir onde ia fazer toda a capela daquela base militar. E ele pediu para essa pessoa que estava abaixo dele, que mesmo que ele fosse embora, que era para proteger o Pastor Park, para ele ficar pregando continuamente naquela base. Então, a Bíblia, ela cria dentro do nosso coração um mundo do coração que esse mundo não pode nos ensinar. Mas o triste é que as pessoas não gostam de pensar, elas não querem pensar profundamente. Mas quando a gente lê a Bíblia, você não tem como ler a Bíblia se não pensar. A Bíblia, ela junta os pontos para a gente poder pensar. Enquanto eu leio a Bíblia, o mundo do meu pensamento pode se expandir, pode aumentar. Eu posso sentir isso. Então, lendo a mesma Bíblia, e eu me encontro com muitos pastores e converso com eles. Quando eu estava em Padon uma vez, um pastor, ele veio para minha casa. Então, a pessoa que morava do meu lado, ele começou a vir para a nossa igreja. E com os pastores, os diáconos, vieram umas 6 pessoas. Porque eles vieram falar que iam frequentar a nossa igreja, né? E aí o pastor da igreja antiga dele veio visitar minha casa. E aí o meu quarto era pequeno e encheu a minha casa. Naquele tempo eu tinha uns 30 e poucos anos. E aquele pastor já tinha mais de 50 anos, quase 60. Quando ele olhou para mim, você não tem pecado, você não comete pecado. Ele começou a me repreender, bem bravo. Como existe uma pessoa tão arrogante que diz que não tem pecado? Aí eu perguntei para ele, então, o pastor, o senhor orando, pede perdão pelo pecado? Lógico! Se eu pequei, você acha que eu não tenho que pedir perdão pelo pecado? Não tinha como conversar com ele. Eu era bem jovem ainda, né? Aí eu falei, pastor, eu posso te perguntar mais 2 coisas? Sim, pode, pergunta. Então, a pessoa que pede perdão dos seus pecados é uma pessoa que recebeu perdão do seu pecado ou não? Ele não conseguia responder. Então, uma pessoa que pede perdão pelo seu pecado é uma pessoa que recebeu ou não a salvação? Não recebeu. Ele não conseguia responder isso para mim. Porque ele estava pedindo perdão do seu pecado, né? Então, quer dizer que ele não recebeu perdão do pecado. E depois eu perguntei de novo. Pastor, uma pessoa que não recebeu perdão dos pecados, o Espírito Santo pode habitar nele? Ele não conseguiu responder nada. Você acha que pode entender a Bíblia, interpretar ela sem receber o perdão dos pecados? Sem Espírito Santo? Sem perceber, descobrir a Bíblia como o Senhor prega? Ele se levantou na hora. Ele abriu a porta e começou a gritar lá de fora. Ladrão de ovelha, ladrão de ovelha. É uma pessoa que não pensa. Não pensa. Somente fala aquilo que aprendeu. Pessoal, quando a gente lê essa Bíblia, a Bíblia é um livro incrível. É incrível essa Bíblia.
Então, a pessoa que pensa um pouco, ela pode enxergar isso. Então, você pode aumentar, expandir muito a forma de pensar. Se você vê mais profundamente, mais expansão, mais pode expandir a sua forma de pensar. Então, o problema hoje em dia é que as crianças têm problema porque elas não conseguem se concentrar, né? Mas as pessoas que dão mais dificuldade para esse mundo são aquelas pessoas que não querem escutar, que não querem pensar e quando sabem de uma coisa só querem insistir nisso. São pessoas que dão dificuldade. As pessoas que dão problema e dificuldade é porque somente não conseguem enxergar o outro lado. Essas pessoas dão problema, dão dificuldade para esse país. As pessoas, elas têm que saber se concentrar, mas elas não podem somente olhar e insistir só num lado. Ela tem que saber enxergar o outro lado também. Quando a gente lê cuidadosamente a Bíblia, se a gente olhar só um lado da Bíblia, a gente vai dizer que é difícil. O que diz que eu sou pecador. Sim, a gente cometeu pecado, é verdade, é óbvio a gente dizer que é pecador porque cometeu pecado. Mas a Bíblia diz que se a gente... Diz o quê? Que feliz o dia em que recebi a salvação. E também tem um cântico, né? Mais alvo do que a neve. Tem esse dia que a gente passou por isso, mas porque a gente não consegue sair do pecado... a gente pensa que é óbvio, a gente tá como pecador, a gente diz que é pecador, se a gente diz que recebeu perdão dos pecados. Então, se você recebeu perdão dos pecados e não comete mais pecado, quem é que não comete mais pecado? Comete pecado. E aí eu pergunto, então, e o pecado que você cometeu, o seu pecado então não foi lavado? Então, se eu cometi pecado, eu sou pecador de novo. É verdade, se você comete pecado, é pecador. Mas o pecado que você recebeu, o perdão dos pecados, então você já não é mais pecador. Então, quer dizer o quê? Que se você recebeu o perdão do pecado, você já não é mais pecador. Então, eu acredito que Jesus Cristo, ele não lavou só 1 ou 2 pecados. Se a gente ler cuidadosamente a Bíblia, desde Gênesis... Em todas as partes, ela fala sobre o perdão dos pecados. O povo de Israel, no Egito, trabalhou por 400 anos como escravo. E eles estavam na terra de Gósen, passaram o Mar Vermelho e chegaram ali perto do Monte Sinai. E o povo de Israel, quando morava no Egito, eles seguiam a lei do Egito. Mas quando eles foram quando eles foram para o deserto, eles já não podiam mais aceitar aquela lei, né? Então Deus chamou Moisés para o Monte Sinai. Quando Moisés foi para o Monte Sinai, Deus deu 2 tábuas de pedra com as leis. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Ele deu os 10 mandamentos. O Moisés, ele pegou 2 tábuas de pedra e tinha que descer o Monte Sinai. E Deus não deixou ele descer o Monte Sinai. Por quê? Porque o pecado, se não tiver lei, então o pecado não é tomado como lei. Porque a lei, ela diz o que é o pecado, ela acusa o pecado. Então, se descer para essa terra, se quebrar essa lei, então isso se torna pecado. E não existia método de resolver esse pecado. Para resolver esse pecado, tinha que ter o altar de holocausto, tinha que ter a bacia de bronze. E como não fazia muito tempo que o povo de Israel tinha saído do Egito, não tinha altar de holocausto, só tinha
Então não tinha como resolver o pecado. E aí Deus mostrou para Moisés o tabernáculo que existe no céu. Por 40 dias, o Moisés ficou lá no deserto e Deus mostrou, isso é o altar de holocaustos. Isso daqui é a bacia de bronze. Isso daqui é a mesa de pães. Isso daqui é o incensário. Isso aqui é o candelabro. Isso daqui é o altar. Isso aqui é o propiciatório. Por 40 dias, Deus mostrou para Moisés e ele viu detalhadamente o tabernáculo do céu. E depois que Moisés viu isso, Deus falou para Moisés, você desce da montanha e conforme você viu aqui, um pouco menor do que do céu. Você faz o altar de holocausto, a bacia de bronze, faz a mesa de pães, o candelabro, o incensário, você faz a arca, o propiciatório. E depois você cobre com tecidos. O Moisés pensou, eu tenho que ir logo, tenho que fazer o altar de holocausto, eu tenho que fazer o incensário, tenho que fazer logo essas coisas para quando cometerem o pecado ser lavado. E com as 2 mãos ele levou as 2 tábuas de pedra, mas no coração ele levou, e ele levou da mão e estava descendo do Monte Sinai. E Josué estava descendo junto, e ele falou, Moisés, por quê? Eu escuto barulho de guerra. Moisés falou, quando eu vejo, não é nem barulho de guerra, e quando eu vejo é barulho de cântico, eles estão cantando. E quando Moisés desceu do Monte Sinai, eles fizeram um bezerro de ouro e estavam se prostrando diante do bezerro e estavam falando, esses são os deuses que nos tiraram do Egito. Eles estavam dançando diante desse Deus. Quando Moisés viu isso, ele se assustou. Não terás outros deuses diante de mim. Eles já quebraram essa lei. Não farás imagens de escultura. Já quebraram essas 2 leis. Então, como veio a lei, então eles se tornaram pecadores agora. Mas não tinha onde lavar o pecado, não tinha altar de holocausto para lavar o pecado, não tinha bacia de bronze. Então o povo de Israel cometeu o pecado e tinha que receber destruição. Mas o Moisés, ele ficou muito assustado e como ele pensou, todos vão morrer, ele quebrou as duas tábuas de pedra. Mas porque já veio os 10 mandamentos, porque já pareceu ter feito aqueles bezerros de ouro de imagem de escultura, então já não tinha mais como. E aí o Moisés falou para os levitas, peguem as espadas. E eles mataram 3.000 pessoas com a espada. No dia seguinte, então, em Êxodo 32, 28, está falando que Moisés subiu de novo no Monte Sinai e falou, Deus, realmente o povo ele fez aqueles deuses, por favor, perdoa os pecados dele. E o Moisés, ele pediu com todo zelo, se o Senhor não quiser lavar os nossos pecados, então apague o meu nome do céu, Então Deus, ele não perdoou, não lavou o pecado dele. Então eles ainda estavam como pecadores. Por isso não tinha jeito. E o Moisés falou, qualquer um que seja, que tiver ouro, que tiver linhas, que tiver linhos, com todas essas coisas, vamos fazer o tabernáculo. E ele falou, é disso e disso que precisamos. Algumas pessoas deram ouro, algumas pessoas tiraram seu anel de ouro. Tinha mulheres que não podiam oferecer nada.
E elas tinham só o seu espelho. Antigamente, porque não existia vidro. Elas, com a pedra, elas enxergavam, com o bronze, elas enxergavam o seu rosto. Então, as mulheres que não tinham outra coisa, com aquele cobre que estava no deserto, elas se viam. Então, na frente desse espelho, elas se vestiam, se arrumavam. Eu não tenho nada para oferecer diante de Deus, mas eu quero oferecer isso. E aqueles espelhos que eram feitos de bronze, eles fizeram a mesa eles fizeram o espelho, fizeram com a mesa de pães, o incensário, o candelabro, a arca, o propiciatório. E quando isso ficou pronto, eles taparam com tecido, e porque tudo fazia com que tivesse pronto, então Deus estava ali dentro da arca. E porque estava pronto o tabernáculo, então o que Moisés falou? Para o povo, quem quiser receber o perdão dos pecados, então pega um animal e traga para cá, Então, quando a gente calcula milhares de pessoas, e eles encheram aquele lugar, né? E o Moisés falou agora, pessoal, a outra vez, quando a gente fez o bezerro de ouro, ninguém precisava morrer, só derramando o sangue de Jesus que a gente podia. Porque cometemos aquele pecado, muitas pessoas morreram, e não pudemos salvar 3.000 pessoas. E agora, esse tabernáculo que existe no céu, existe aqui, o mesmo altar de holocausto que tem lá no céu tem aqui, o mesmo bacia de bronze que tem no céu tem aqui, o mesmo incensário que tem lá tem aqui, mesma mesa de pães que tem lá no céu tem aqui. Então, a mesma arca que tem no céu foi feita aqui, tudo foi feito aqui da mesma forma. E assim nós podemos receber o perdão dos pecados. Então, as milhares de pessoas que traziam o seu animal, então um monte de sacerdotes vinham e se reuniram ali e começaram a perdoar os pecados das pessoas. Você veio aqui para receber o perdão dos seus pecados, né? Trouxe a ovelha? Sim, a ovelha está aqui. Sim, primeiro vamos ver se essa ovelha tem algum defeito ou não. Não tem outro motivo, mas é porque não pode ter defeito. Se não tiver defeito, então a gente pode fazer Então, vendo se tinha defeito ou não, quando era uma ovelha sem defeito nenhum, o Senhor escolheu muito bem a ovelha. E a ovelha ela é bem limpinha, não tem defeito nenhum. A ovelha não ter defeito representa o Cordeiro de Deus que não tem pecado nenhum. Então vamos começar a passar o pecado. Primeiro, nós precisamos da cerimônia de passar o pecado para o animal. Com o coração humilde, junte suas mãos e faça a imposição de mãos sobre a cabeça do animal. Então, o seu pecado vai passar para o animal e você vai poder se libertar do pecado. Sim, entendi. A pessoa que cometeu o pecado junta as duas mãos e coloca as duas mãos na cabeça do animal e ele fala assim, agora está pronto, e passou o pecado para o animal. Então, a partir de agora, eu vou matar esse animal. Eu fui para a Mongólia uma vez e os irmãos falaram, vamos comer uma ovelha. Aí eu falei, sim, vamos.
Tá, e quanto que é? Tá, no dinheiro coreano é 30 mil won, né? $30. Aí eu falei, tá, eu vou pagar. Aí eu dei $100. Quando eu dei $100, é bem maior que $30, né? Pegaram uma ovelha bem grande. Pastor, porque a ovelha, ela é muito boazinha. Se você pegar só a orelha e botar a faca no pescoço, ela morre na hora. Mas o porco fica gritando, ele esperneia e acorda toda a vizinhança. Por isso, a ovelha, ela é muito mansa. Segura aqui a orelha e aí ela morre ali, naquele lugar mesmo que você coloca. Aí tira o sangue e passa nos chifres do altar. Porque está escrito em Jeremias capítulo 17, no versículo 1. Está escrito que o pecado de Judá está escrito em 2 lugares. Está escrito com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração, nas pontas dos seus altares. Então, porque essa ovelha morreu por causa do pecado, então com esse sangue tem que derramar sobre os chifres do altar. E depois, o que tem que fazer? Sim, tem que passar o sacerdote as entranhas do animal, a gordura, tem que colocar ele num lugar e tem que queimar. Tem que passar um sangue por sangue. Então, conforme está escrito na Bíblia, que se o sacerdote, ele passar esse sangue, então dos chifres do altar, então esse pecado foi perdoado? Sim. Então, como você sabe? Porque está escrito na Bíblia, é verdade. Então, seu pecado foi perdoado, pode voltar para casa. Ai, muito obrigado. Então, dessa forma, o pecado pode ser lavado perfeitamente. Mas qual é o problema? Depois que a gente comete o pecado, se a gente não cometer mais pecado, a gente fica limpo. Mas as pessoas vivendo, ela continuamente comete pecado, mesmo depois de receber o perdão do pecado. E eu pergunto, eu agradeço muito que você perdoou meus pecados a outra vez, mas essa vez eu cometi o pecado de novo. O que eu faço agora? Tem que matar de novo a ovelha. Vou fazer o quê? Traz mais uma ovelha. Ah, desculpa ficar te incomodando, mas a carne se torna nossa também e o couro também. Então, nós vamos comer a carne, nós vamos usar o couro. Então, você somente traz. Por isso, cada vez que comete pecado, continuamente fica matando uma ovelha, matando outra ovelha, matando a ovelha. Mas, o Hebreus capítulo 9, que nós lemos hoje, versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então, tem 2 tabernáculos. Então, tem um tabernáculo perfeito, feito no céu por Deus. Mas esse tabernáculo que foi feito aqui na terra foi feito pelo Moisés. Foi feito um pouco menor aqui na terra, um pouco menor. Porque foi feito com isso daí, mata a ovelha e assim sacrificou pelo pecado. Mas o que é importante?
Então, qual a diferença do altar de holocausto do céu e da terra? Então, tem uma teoria de Einstein, a teoria do tempo. Então, agora, para mim, agora é 11:11. Então, é 11:11 agora para mim. Então, se essa luz que está me falando que é 11:11, então a luz está voando agora para me mostrar isso. Então, se eu correr com a velocidade da luz, se eu seguir essa luz, a velocidade da luz, então qual vai ser o horário agora? 11:11. Não é verdade? Então, se eu seguir essa luz, se eu seguir 1 ano essa luz, qual vai ser o horário? Hein? E daqui a 10 anos, que horas que vai ser? Ainda vai ser 11:11. Mas pelo contrário, se eu for num avião mais rápido do que a luz, não vai ser 11:11, vai ser 11:10, 11:08. O Einstein, para dar essa sua teoria, ele descobriu essa teoria e assim ele se tornou um matemático muito famoso desse mundo. Físico muito famoso. Então, porque nesse mundo flui o tempo, por mais que a gente segure o tempo, a gente nunca pode segurar ele. Então, tinha uma música antigamente, vamos segurar esse tempo, porque eles estavam tristes porque o tempo estava passando. Quem é que pode segurar o tempo? Não dá. Nesse mundo, nessa terra, por mais que você queira segurar o tempo não vai ser segurado por você. Ele vai fluir. E isso, nós falamos que é o tempo cronológico. Então, no tempo cronológico tem passado, presente e tem futuro. Hoje à noite, eu vou para a Ucrânia, Kiev. Depois que acabar a conferência lá, eu vou fazer a conferência. E se eu for para Kiev, vocês vão falar o quê? Ontem o pastor Parque, no culto da manhã, ele falando sobre o livro de Hebreus, ele falou sobre o tempo cronológico. Ontem, né? Porque o tempo já passou, e isso já virou passado. Então, o tempo de agora é presente, a gente vive o que vai acontecer ao futuro. Então, a gente não tem como segurar esse tempo presente. Então, porque agora é o tempo presente, então ele vai se tornando passado. Por isso que nós falamos do mundo cronológico. Então, isso é o mundo cronológico daqui. Mas quando a gente vai para o mundo eterno, o tempo não flui de jeito nenhum. O tempo não flui. Não passa. Então, Jesus Cristo veio, ficou um pouco de tempo aqui. E depois de 30 anos, depois de 33 anos, ele voltou para o céu, né? Porque lá o tempo não passa. Sempre só tem presente. Não tem passado e nem presente. Isso é um mundo eterno. Então, o templo, o tabernáculo do céu, o altar de holocausto do céu, a bacia de bronze do céu, existe no presente, porque o tempo não passa lá. Mas nesse mundo, porque continuamente tem o tempo cronológico, mesmo que você fique parado, o passado pode se tornar em presente.
Por isso, independente do pecado que nós cometemos hoje, embora eu diga que o meu pecado hoje foi perdoado, é verdade que foi perdoado. Mas, se o tempo passar, esse sangue também ele já passou e o meu pecado já passou também o perdão do pecado. Então, o sangue já passou, por isso tem que pegar de novo outra ovelha, tem que pegar de novo outra ovelha. Cada vez que eu cometo o pecado, tem que matar uma ovelha. Tinha que fazer assim. Mas, pelo contrário, se a gente for para o céu, o tempo não flui jamais, não passa. Por isso, quando a gente for para o céu, essa carne que vocês têm agora, isso não vai te servir. Uma coisa que eu quero te pedir. Por favor, não levem o seu relógio, nem o seu ômega, nem o seu Rolex. Se você comparar isso com a eternidade, isso aí não é nada. Uma pessoa perguntou, né, que é a eternidade? Uma pessoa não conseguiu explicar. Daí ele falou, no Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico tem uma montanha de pedra e tem uma ilha. A cada 1000 anos vem um pássaro do mar e sobre aquela rocha ele faz uma coisa. A cada 1000 anos vem um pássaro e leva uma folha dessa montanha da rocha. E até acabar toda essa folha e ficar sem mato nenhum naquela rocha, isso é eternidade. Ele explicou assim. Então, você hoje deu o seu sacrifício pelo pecado, mas porque existe o tempo, agora você pode perdoar seu pecado. Mas o pecado do futuro, isso já se tornou passado, então já não adianta mais. Se você cometer pecado de novo. Então, você tem que todos os dias sacrificar pelo seu pecado. Todo dia você tem que lavar com o seu animal com o animal. E assim, o sangue do animal estava como um rio que saía do tabernáculo e aquela fumaça que queimava a gordura estava como uma coluna de fumaça do tabernáculo. Então, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz e com esse sangue, ele não derramou esse sangue nesse tabernáculo da terra, mas ele subiu no céu eterno e foi ali que ele derramou o seu sangue. E Jesus Cristo lá no céu, porque ele lavou os pecados eternamente lá no céu, mesmo passando 1000 anos, não tem diferença nenhuma. Lá no céu, porque o sangue de Jesus Cristo lavou os nossos pecados eternamente, mesmo tendo passado 2000 anos. Uma vez eu fui para a Tailândia. E falaram que existe uns... Então, falou que eu tenho uma coisa... Eles devem ter gasto muito dinheiro para fazer uma coisa, um monumento lá nesse templo budista. E falou que esse monumento eles fizeram para durar 1000 anos. Então, até 1000 anos pode ir tranquilamente. Então, quem vier daqui a 1000 anos não vai poder ver mais esse monumento. Então, esse templo budista fez para durar mais de 1000 anos. Mas Jesus Cristo, ele mesmo passando 1000 anos, 2000 anos, não tem a mesma coisa o sangue de Jesus Cristo ainda. É muito gratificante que o sangue de Jesus Cristo seja eterno.
Então, agora abrindo a Bíblia, vamos falar coisa por coisa. Hebreus, a partir do Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculos, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, tem dois templos, né? Um lá no céu, né? Um tabernáculo lá do céu, né? Esse tabernáculo não foi feito por mãos humanas, entenderam? Naquele tempo, somente o Moisés viu o tabernáculo do céu. Não é feita por mãos humanas, foi Deus quem fez. Então está escrito o quê? Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. E ele subiu nesse tabernáculo perfeito, e no altar de holocaustos, nos chifres do altar, ele derramou o seu sangue. Então, nessa terra, por esse sangue, se ele derramou esse sangue de Jesus, então aquele sangue de bezerros e bodes podia lavar o pecado, mas só lavava o pecado daquele momento, daquele tempo, mas não podia lavar o pecado continuamente. Por isso, Jesus Cristo, para lavar os nossos pecados eternamente, não no sangue do tabernáculo dessa terra, mas Jesus Cristo derramou o seu sangue no tabernáculo do céu, o tabernáculo eterno. Então, Hebreus 9, 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, as pessoas, porque elas não pensam profundamente na Bíblia, elas pensam que o livro de Hebreus é difícil. Então, as pessoas que nem querem pensar, Hebreus não é nada difícil. Se você souber, então é um livro muito fácil. Não pelo sangue, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, se esse sangue tivesse sido derramado aqui no tabernáculo dessa terra, ia ser lavado o pecado só naquele momento. Mas se foi derramado, então Jesus morrendo uma vez, morrendo duas, ele tinha que morrer, mesmo morrendo 1 milhão de vezes, ele jamais poderia lavar o nosso pecado eternamente, porque só poderia lavar um pecado momentâneo. Mas Jesus Cristo, com esse pecado, ele derramou lá no céu e deu eterna redenção. Por isso está escrito, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Por isso, pessoal, uma coisa que nós temos que saber, cada vez que a gente comete pecado, nessa terra é assim, tinha que lavar o pecado cada vez que a gente cometia pecado. Mas quando a gente comete pecado, porque pelo sangue de Jesus Cristo foi lavado eternamente, mesmo passando 1.000 anos, 1 milhão de anos, porque o poder do sangue ainda está vivo, nós podemos ser santos, justos e podemos ser aperfeiçoados. Por isso, quando Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, ele não morreu de qualquer jeito. Ele derramou do seu sangue perfeitamente na cruz, porque ele derramou eternamente. Quando aos olhos de Deus ele vê, aos olhos de Deus nós somos santos, nós somos perfeitos. Por isso, embora a gente possa não saber de outras coisas, mas em Romanos capítulo 3 está escrito no versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
Então, já quer dizer o quê? Que nós fomos justificados. Quer dizer o quê? Que o nosso pecado já foi perdoado, que nós já fomos justificados, já fomos lavados e santificados. Então, se Jesus Cristo morrendo na cruz não conseguisse lavar nosso pecado, então quer dizer o quê? Que a cruz de Jesus foi um fracasso e ele não acertou. Mas hoje em dia, muitas pessoas falam que o sangue de Jesus Cristo na cruz é falso. Muitas pessoas falam. Jesus Cristo morreu na cruz para lavar os meus pecados. Então, se sobrou pecado ainda, então a morte de Jesus Cristo na cruz é uma coisa que faltou, é uma coisa errada. Então, quer dizer o quê? Que eu tenho que fazer algo para lavar o meu pecado. Então, quer dizer que se eu ainda tenho pecado, é somente Jesus quem pode lavar. Então, quem é o inimigo que não pode? O inimigo é aquele que não acredita que Jesus Cristo já lavou todos os seus pecados na cruz. Então, por que Jesus Cristo escreveu Romanos capítulo 23? Mas se eu morrer, o que vai acontecer com o meu julgamento? Será que eu vou poder ir para o céu ou não? Então, as pessoas vão se preocupar. Então, em Romanos capítulo 3, versículo 23, Deus já está falando, não se preocupe, se você morrer, eu vou te julgar dessa forma. Então, ele falou isso em Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, obtendo redenção mediante a redenção que há em Cristo Jesus gratuitamente. Então, se o juiz de Deus falou que não tem pecado, então não tem pecado. Mas as pessoas leem a palavra de Deus vagamente porque acreditam no seu pensamento. Com certeza, Deus falou que lavou os nossos pecados, mas as pessoas não aceitam a palavra de Deus. São pessoas que aceitam o seu pensamento. Por isso, as pessoas estão nas trevas, estão rejeitando a palavra de Deus. Por isso, Deus não pode trabalhar nessas pessoas, mas pelo contrário, se você aceitar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai entrar no seu coração, vai fazer com que você se distancie do pecado. Antigamente, eu gostava da vida no pecado. Eu começo a distanciar meu coração da televisão e assim eu começo a querer escutar a palavra de Deus. Porque Deus vai me transformando nessa pessoa, mesmo que eu não queira cometer pecado. Se eu tiver essa fé, a minha vida vai ficar justa, santa e perfeita. E assim eu vou poder glorificar a Deus. Ontem, um casal veio me procurar. Veio bem de longe. Esse irmão diz que ele continuamente bebe e eles continuamente têm essa preocupação. Eu falei do irmão Shimon, eu falei, não queira parar de beber, mas você acredite que Jesus Cristo já te salvou. Está escrito que Jesus Cristo, com o seu sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Jesus Cristo já lavou, ele já nos perdoou. A Bíblia está nos falando isso. Então vamos ler de novo, Hebreus capítulo 9, versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então, trazendo lá do céu, o Moisés, ele falou para o Bezalel e a Oliabe fazerem conforme essa imagem, né? Então, antes, aqui na terra, precisava dos bezerros e dos animais. Precisava. Mas no céu, tem um sacrifício melhor. Então, no Antigo Testamento, precisava da ovelha, mas agora tem um sacrifício melhor. Qual é esse sacrifício? É o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo.
Então, versículo 24, vamos ler juntos, 1, 2, 3 e já. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Por isso, Jesus Cristo, ele não jogou o seu sangue no tabernáculo aqui da terra, mas Jesus Cristo, ele derramou o seu sangue lá no tabernáculo do céu. Estão entendendo? Ele derramou o seu sangue. E vamos ver o próximo versículo. Vamos ler juntos 25, 16 e já. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. Então, o sacerdote aqui na terra, ele tinha que todo ano oferecer o sacrifício no tabernáculo. Cada vez que cometia pecado, tinha que ser perdoado, tinha que lavar o seu pecado, porque só podia lavar o pecado do momento. Versículo 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, no Antigo Testamento, Jesus Cristo morreu na cruz e morreu. Então, se ele tivesse no Antigo Testamento, tinha que morrer, que morrer e que morrer. Mas não precisava mais fazer isso, porque o que está escrito? Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Então, se fosse no Antigo Testamento, tinha que morrer continuamente. Centenas, milhares, milhões de vezes. Então, se Jesus ainda estivesse vivo, Pastor Park, você é um grande problema. Então, vou ter que começar a morrer a partir de hoje. Quantas vezes já morri por você? Já morri centenas de vezes. Nossa, o chicote doeu tanto, é tanto sofrimento, aqueles pregos. Eu acho que Jesus Cristo ia falar desse jeito, mas ele não precisa fazer isso, por quê? Porque de uma vez por todas ele já perdoou os nossos pecados. Se você pensa, se alguém aqui pensa, eu tenho pecado, você se lembra do pecado que cometeu, porque os pecados que você cometeu, parece que você não... que esse pecado não foi perdoado, parece às vezes que o pecado foi lavado, às vezes não. Mas não fiquem presos nisso. Quando eu vejo, não vejam isso, mas aos olhos de Deus, meu pecado foi perdoado ou não, isso é importante, entenderam? Por isso, Deus fala para nós, você é justo, você é santo, você foi lavado. Não é pelo que eu fiz, mas é pelo que Jesus Cristo fez, entenderam? Então, o que é importante aqui? Então, quando você sacrifica nessa terra, porque você passou o tempo e você cometeu pecado de novo, porque já passou o tempo, o seu sacrifício sumiu, mas... no céu, porque é eterno. Porque eternamente o seu pecado é lavado. Então, o seu sangue, pelo sangue de Jesus, o sangue do meu filho, pelo pecado do meu filho, pelo sangue da cruz, os pecados do meu neto, pelo sangue de Jesus na cruz. Ele lavou eternamente o nosso pecado. Tá, se alguém tiver uma pergunta, eu vou dar oportunidade para perguntar sobre isso. Vocês conseguiram entender? Entenderam mesmo? Então, quando vocês veem, parece que tem pecado. Você parecer ou não que o seu pecado foi lavado, isso não interessa, porque Deus, ele é o juiz. O que ele fala, isso é importante, entenderam?
Então, nós recebemos o julgamento. Ah, você não tem pecado, você é justo. Ah, então é só sair. Não, eu não sou justo, eu sou pecador. Não é você que decide, é o juiz que tem que decidir. Deus é o nosso juiz. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele falou que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós não fizemos nada, não tem preço, não tem valor. E ele falou o quê? Você é justo, entenderam? Então, o que Deus falou em Romanos capítulo 3? Não foi para Roma, para que ele falou para o mundo inteiro. Então, essa palavra dele falar que nós somos justos, Oksu Park, você é justo. Pastor Chogyuin, Pastor Jô, você também é justo, entendeu, pessoal? Você não, porque Deus não podia escrever o nome de todos vocês, ele escreveu assim. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, quando Deus falou que é justo, porque ele falou para todos nós, até para nós, ele falou, até para mim, ele falou que eu sou justo. Então, é só você acreditar sim, amém? Ah, mas esse pecado eu acho que não foi lavado. Alguém pensa assim? Mas da Bíblia está escrito que até esse pecado foi lavado. Não tem pecado nenhum que não tenha sido lavado. Então você não tem que acreditar no seu sentimento. Você tem que, de uma forma simples, aceitar a palavra de Deus. Versículo 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, Jesus Cristo, ele fez um só sacrifício nesse mundo para lavar o pecado eternamente. Ou seja, ele lavou os pecados do mundo inteiro. Se vocês querem acreditar, acreditem. Se não quiserem acreditar, não acreditem. É só vocês irem para o inferno, então. É bem simples. Quiser ir para o céu, não é alguma coisa que você tem que fazer alguma coisa. Mas Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados eternamente, porque ele falou que a gente se tornou justo por causa disso, então é só você acreditar, eu sou justo. Ah, ele falou que eu sou justo. Ah, então é só fazer isso. Entenderam? Então vocês têm que ter essa fé. Ai, mas eu lavei esse pecado, mas esse pecado é grande. Será que esse pecado vai poder ser lavado? Uma vez, um senhor idoso veio me procurar. Uma senhora idosa, ela falou que matou o seu marido. E ela, chorando, falou para mim. Essa senhora, ela vivia uma vida muito difícil e ela criou seu marido. E o marido sempre estava bebendo, se divertindo, fazendo dívida, jogando jogo de aposta. E assim, em casa, todo mundo reconhecia que ela era uma boa esposa, mas o marido ele não conseguia ser reconhecido em casa. Aí um dia essa mulher, ela veio para nossa igreja. Não a igreja de Gangnam. Ela veio para nossa igreja. Então, Jesus Cristo morreu para levar todos os nossos pecados, mas ela não conseguia acreditar nisso. Tá certo. Então, ela sempre se preocupava. Aí, um dia, ela trouxe o marido dela. Mas o marido, naquele dia, recebeu a salvação. Porque aquela mulher tinha o coração forte de confiar em si mesma, e aquele homem, ele era um homem mau. E aí, o marido tinha muita dor na coluna e estava sofrendo muito. Mas um dia, escutando a pregação, ele falou o quê? Ah, eu acredito que Deus vai me curar disso. Realmente, ele nem conseguia se movimentar direito, mas ele foi curado. Ele ficou tão feliz. E a mulher... Tá, vamos pro hospital para ver, realmente fazer um exame para ver se você foi curado ou não. Aí o médico se assustou.
Nossa, sua coluna foi completamente curada, né? Só embaixo que tem um pouquinho de problema. E essa mulher, e esse homem pensou, vai ser curado. Mas o que a gente faz? Se fizer cirurgia, então vai ser curado. Mas ele não queria fazer cirurgia. Mas ela ficou falando para ele fazer. Aí o marido não fez a cirurgia. Mas indo para casa, eles conversaram. Ai, querido, sobrou tão pouco. Por que você não pode ir? Mas qual era o problema? Como o marido, ele sempre viveu errado, e ele, aceitando a sua dica da sua esposa, foi pro hospital. E o médico queria fazer cirurgia, e ele testemunhou que recebeu perdão dos pecados, foi curado. E o médico falou, então não faz cirurgia. Aí ele estava saindo do hospital e se encontrou com o diretor do hospital. Aí o diretor perguntou, por que você não está fazendo cirurgia? Esse é o problema dos hospitais. Aquele médico, porque ele trabalhando ou não, sai o salário dele, né? Então tem que fazer a cirurgia. E aí ele fez a cirurgia. Mas fazendo a cirurgia ele ficou pior do que no começo. E o marido veio reclamando, aí veio o diretor. Ele que fez a cirurgia errado. Se eu fizer, vai melhorar, daí vai dar certo. Se Deus está curando, por que tem que fazer isso? A esposa falou, não, vamos curar perfeitamente. O marido não queria de jeito nenhum. E aí o marido fez, obrigado, e acabou morrendo na mesa. E como era um hospital muito, muito pobre, não tinha nem como pagar. E essa mulher veio chorando para mim. Eu não entendi. Por que ela falou que ela matou o marido? Mas realmente ela matou o marido. Pastor, eu sou essa mulher tão má. Eu sou essa mulher tão má, mas até o meu pecado vai ser lavado, pastor. Eu queria falar, não, seu pecado não pode ser lavado. Não, mas diante da palavra da Bíblia, não tem como falar assim. Sim, esse pecado também foi lavado. E aquele dia a mulher, ela foi embora para casa tendo recebido a salvação. Até o pecado dessa mulher. Há um tempo atrás, na nossa igreja, o pai da irmã ele ficou com câncer. Mas, de repente, a mãe faleceu. Ele veio para a nossa igreja e ele falou, pastor, eu não sei nem fazer um miojo para mim. Eu estou bem próximo da morte, mas como eu não tenho esposa, eu não sei o que eu tenho que fazer, pastor. Se eu falar isso, eu não sei o que a minha família vai pensar. Mas aquele marido dependeu muito da esposa. E agora ele estava com câncer, ele pensava, nossa, quanto ela me tratou bem. Então, se eu brigar contra essa doença, se eu vencer, eu venci, se não, deixa. E então, o pai da irmã Wu, a esposa era Deus e era Jesus, porque a esposa, de repente, morrendo, ele ficou apavorado. Naquele dia, eu não sei se vocês podem pensar que vocês podem pensar errado sobre mim, mas eu agradeci, porque se aquele marido tivesse a esposa, jamais poderia acreditar em Deus. Ele não tinha nada que o segurasse. Pastor, eu não sei nem fazer um miojo para mim. É fácil, você pega e coloca a água dentro da panela e você esquenta essa água e coloca em cima do fogão. Se cozinha muito, a próxima vez é só você cozinha menos. Eu queria ensinar isso para ele. Mas eu não ensinei isso, eu ensinei o evangelho. Preguei o evangelho. O pai da irmã Wu,
Depois que a mãe dela faleceu, o coração de confiar na sua mãe, porque ele não tinha onde deixar mais o seu coração. Deus amou o pai da irmã Wu, fez a mãe ir primeiro, porque não tinha onde deixar o coração. Ela recebeu a salvação, ele recebeu a salvação e faleceu. E depois de alguns dias, eu escutei que o pai da irmã Wu também faleceu. Eu fui para o hospital. Eu fui para fazer o culto de sepultamento, né? E eu preguei a palavra. Eu agradeço muito ao Deus que salvou o pai da irmã Wu. Depois que a mãe morreu, porque agora eu tô com câncer. Ele pensou que poderia aguentar um tempo, né? Mas a esposa morreu e ele não sabia o que fazer. Pastor, realmente eu não sei nem fazer um miojo para mim. Lá no céu, Jesus deve fazer todo dia um bom miojo para ele. Mesmo Jesus tendo lavado todos os nossos pecados, ele dá dificuldades e sofrimentos para a gente ir para diante de Jesus Cristo. Ele permite esses tipos de caminhos. Por isso, ele lavou os nossos pecados eternamente. Por isso passou muito tempo, mas quando a gente vê no livro de Hebreus, está escrito, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então não foi a gente que fez alguma coisa, mas é Jesus Cristo quem lavou perfeitamente o nosso pecado na cruz. Lembre-se sempre disso no seu coração. E se vocês viverem nessa graça, Deus, eu acredito que vai estar trabalhando vividamente em suas vidas. Até aqui.